Bom, pessoal, agora que você já tem o seu processo comercial, você já sabe os gargalos que você tem em relação à sua empresa, o seu processo comercial, agora que você sabe o que é um lead qualificado, sobre as intenções dos canais, sua expectativa em relação a lead e agência e tráfego pago. Então agora a gente precisa entender as métricas que tudo isso gera pra gente poder melhorar e fazer você vender mais, tá? Então tudo isso é uma construção para que aqui funcione bem. Tá bom? Então, a gente identificar aonde é que a gente está errando. Então, dentro das métricas, como que a gente analisa e como que a gente resolve os problemas, tá? Em primeiro lugar, aqui nós estamos falando a entrada do lead, né? O contexto ali de quando o lead entra para a gente. Então, em primeiro lugar, vamos supor uma estimativa aqui de 100 pessoas que te chamou ali para conversar no WhatsApp. Dentre dessas 100 pessoas, 90 pessoas não te responderam na primeira mensagem. O que então, aonde pode estar esse problema, né? Então isso, taxa de resposta do lead, significa essa porcentagem da primeira mensagem ali dos leads que não te responderam, né? A diferença entre o lead que você recebeu e o lead que de fato te respondeu, tá? Então, se você está tendo uma baixa taxa de resposta na primeira mensagem, o que é preciso mudar? Então, às vezes a abordagem inicial que você tem ali, ela não é uma abordagem muito bem feita, né? Às vezes ela está fria, às vezes não tem um contexto ali explicando muito bem o que você vende. Então ali é necessário a gente mudar essa abordagem inicial. Poxa, Matheus, minha abordagem está ok. Então o que pode ser? O tempo de resposta, tá? Então às vezes o tempo de resposta que você tem ali em relação a quando o lead entra para você, às vezes você demora muito de responder aquele lead, então isso pode dificultar um pouco a sua taxa ali de resposta na primeira mensagem, tá? Então lembrando, o lead ele não só pode comprar de você, ao mesmo tempo que ele te chamou, mandou mensagem ali para você, ao mesmo tempo pode ter várias e várias outras empresas ali vendendo o mesmo produto para essa pessoa. Então quem responde primeiro tem a tendência a fechar o lead primeiro, tá? Então, poxa, minha abordagem inicial é boa, meu tempo de resposta é bom, o que pode estar acontecendo? Às vezes o seu anúncio não está conversando com o produto de fato que você vende. Então ali precisa mudar a expectativa do anúncio, fazer anúncios diferentes para que às vezes mude um pouco essa percepção e ali sim você comece a ter uma taxa de resposta um pouco melhor, tá? Outra coisa, taxa de conversa real, né, com esses leads ali, a pessoa saiu da primeira mensagem, né? E aí entra essa parte do contexto ali de você engajar ali a pessoa com o seu atendimento. Poxa, saímos da primeira mensagem e agora? O lead está conversando contigo, está tendo um desenrolar ali da conversa. Então, se você só manda um oi, o lead some. Às vezes pode ser esse gargalo no acolhimento, na condução da conversa. Às vezes o lead ficou frio, não é aquilo que ele esperava. E aí você tem que entender esse contexto e mostrar ali que está engajando com o lead o suficiente para que ele feche contigo, tá? Então assim, as métricas do meio do funil, né? O lead já passou, já te respondeu ali as primeiras mensagens e agora como que a gente saber ali os próximos passos, né? Então aqui a gente também vai ter a taxa de qualificação de lead, né? Que é o MQL. O que significa isso? É o lead que é de fato qualificado. Então, depois que a gente sabe, entendeu o que é lead qualificado, o que é um lead desqualificado, então aqui a gente vem para essa taxa de porcentagem. Após o diagnóstico, a gente vai entender se a taxa de lead qualificado é boa ou se a taxa de lead qualificado é ruim. Se a taxa de MQL, né, de lead qualificado, é baixa, o problema ele pode estar no público que o anúncio está sendo feito, na copy do anúncio. Então, por exemplo, no texto que você colocou ali no anúncio, será que está conversando com o produto de fato que você vende? Então, se o problema for qualificação do lead, o problema pode estar no público, na copy ou no critério de avaliação, tá? Então, às vezes o critério de avaliação de qualificação do lead pode estar defasado. Então, às vezes, no contexto geral, nós temos que entender se o lead que você está atingindo, você está qualificando ele de uma forma legal ou não. Às vezes, só precisa mudar alguma coisa ali, nada demais, tá? Então, passando para uma outra porcentagem que é muito importante, uma taxa que a gente precisa olhar, né? São as taxas de leads que viram oportunidades. Então, por exemplo, dentro desses 100 contatos que a gente comentou, somente 10 viraram
de fato uma oportunidade, tá? Então a porcentagem de leads, se muitos leads, né, entram, mas poucos viram oportunidade, às vezes o gargalo pode estar no diagnóstico e na geração de valor daquilo que você vende para aquela pessoa. Ou seja, o seu preço está muito acima do valor que você gera para vender aquela pessoa. Então, qual que é o diagnóstico, né? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa melhorar a oferta do seu produto. Então, às vezes, a gente precisa colocar mais entrega para que o seu preço faça sentido, né, para dentro daquilo que você vende e assim sucessivamente, tá bom? Bom, outras métricas que são importantes nós analisarmos a longo prazo, tá? Então, às vezes, você quer que o lead ali feche com você, né, de imediato, ali na mesma hora que você bateu e entrou em contato com ele. Então a diferença aqui, qual que é? É que você entenda se o lead, às vezes ele não demora um pouco mais, né, para fechar ali dentro da sua expectativa. Será que não é uma ideia, às vezes o lead fechar somente daqui 7 dias? Será que o lead talvez não possa fechar contigo daqui 15 dias? Ou daqui 30 dias? Então a gente tem que analisar essa taxa de tempo de abertura em relação ao quando o lead entrou para você e quando o lead terminou de falar contigo, tá? Então, às vezes, pode acontecer isso, tá? Essa taxa de tempo ali. Então, nós precisamos analisar essa janela, esse período de tempo um pouco maior, para que, às vezes, as vendas possam acontecer daqui 10, 15, 30 dias. E a gente entender que, às vezes, não é um lead qualificado, ele só é um lead que está nessa fase de entender ali o que você vende e assim sucessivamente, para aí depois, futuramente, ele fechar contigo. Então, essa também é uma métrica muito importante, que aí você precisa analisar para entender se o lead vai fechar contigo já de imediato, se daqui 7, 15, 30 dias, um mês, meses, um ano. Então depende muito do produto que você vende, tá? Então lembrando, dentro do prompt que eu disponibilizei na aula 4, tá? Já tem tudo isso, tá? Então vai analisando dentro desses prompts e faça ali com o ChatGPT para você entender como que faz esse processo comercial ser de uma forma construtiva, de uma forma melhor, tá bom? E como você vai metrificar tudo isso? Aqui a gente geralmente usa as ferramentas ao nosso favor, né? Então quais são essas ferramentas? A gente utiliza o RD Station, ele é um parceiro nosso. Então, o RD Station, você até de forma gratuita, você consegue utilizar ali as colunas do CRM, né, as tags, os valores e etc. Então lá você tem essa expectativa ali, aquilo que você consegue utilizar ou não, tá? Os WhatsApp. Matheus, não gosto de utilizar CRM, não gosto de utilizar RD Station, o que eu faço? Você pode muito bem utilizar o WhatsApp como ao seu favor, né? Então ali a gente tem as etiquetas do WhatsApp Business, né, que a gente pode utilizar, tem grupos de WhatsApp, tem anotações que a gente consegue utilizar dentro do próprio WhatsApp, anotações de pedidos e ali etc. Tem os CRMs no geral, né? Eu coloquei ali o RD Station, mas você pode utilizar qualquer um tipo de CRM para poder fazer esse controle, essa venda ali daquilo que você faz, né? E nós temos a planilha, uma planilha bem feita, com certeza ela resolve de fato o teu problema e você consegue mensurar exatamente isso com uma precisão, tá bom? Então essa é a aula referente a métricas, para que você consiga analisar e resolver o problema depois que essa análise foi feita, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha exclusiva. Vamos para cima para a próxima aula.